Alô você, sou Henrique Pena e começando mais um Giro de Notícias, o Giro Esportivo. Pois é, aqui do meu, do seu, do nosso canal Tá na Tela TV, seu canal de esportes no YouTube. Olha, a partir de agora, não esqueça, hein, como sempre, venho aqui na humildade, família, pedir a vocês para deixar aquele like maroto, aquele legal bacana, para fortalecer o nosso trabalho de mídia independente aqui no YouTube e também, é claro, você que não é inscrito ainda, tá vacilando, hein? Faça a inscrição agora mesmo no nosso canal e compartilhe também bastante o nosso conteúdo para que ele chegue a mais e mais pessoas possam, com certeza, usufruir, posso dizer assim, do nosso conteúdo, beleza? Que é feito com amor e carinho para vocês. Então, sem mais delongas, sem mais conversa, vamos que vamos ao nosso giro esportivo desta quarta-feira. Vem comigo então, vamos lá, vamos lá. Vamos falar de notícias, vamos falar de esportes e começar falando de tênis. Olha só, com grande vantagem, tenista russo perde a cabeça e ofende árbitro e é desclassificado. Que coisa, hein? Pois é. Vem comigo então, vamos conhecer um pouco mais dessa história. O número 407 do mundo, o russo que tem um nome impronunciável, primeiro nome, mas vamos chamar ele de Gulen, que é o segundo nome dele, viralizou ao perder a cabeça no ITF M25 de Sabadell, na Espanha. O tenista russo estava com uma vantagem de 4 games no terceiro set contra o espanhol Alejo Sánchez, quando se estressou com o árbitro de cadeira e ofendeu o juiz. Com a vitória quase certa na partida, Gulen, o tenista russo, foi desclassificado antes mesmo do fim da partida. É uma foto aqui, né, que ilustra o momento dele fazendo gestos até obscenos, né, pegando nas partes íntimas para o juiz de cadeira. Que absurdo, rapaz. Isso não é uma postura de um atleta, né? Gulen venceu o jogo contra o espanhol por 7-5 no primeiro set e 4 games conquistados no terceiro. Alejo venceu o segundo por 3-6, mas não voltou bem para a última parcial. Depois de levar o quarto game, o russo olhou para o árbitro, o xingou e fez gestos obscenos. É imperdoável, hein? Imperdoável o que fez o tenista russo e pagou por essa atitude. Vamos mudar já, vamos para com o nosso giro de notícias esportivas. Ginástica artística. Pois é, vamos falar das meninas do Brasil. Ginastas ensaiaram apenas 2 dias para o grande show de 60 anos da Globo, que está vindo aí, que também vai ter a participação de Daiane dos Santos, Jade Barbosa, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lohane Oliveira e Juliana Soares. As nossas meninas que arrebentaram, deram um show, né, na última Olimpíada, que foi a nossa ginástica artística, e com certeza é um orgulho para todos nós brasileiros. Olha, diferentes gerações de ginásticas brasileiras se apresentaram no palco da festa de 60 anos em homenagem à emissora Rede Globo. Nesta segunda-feira que passou, né, no Rio de Janeiro, a Daiane dos Santos, Jade Barbosa, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lohane Oliveira e Júlia Soares foram aplaudidas de pé depois de um espetáculo repleto de coreografias e músicas que marcaram a história do Brasil na ginástica artística. Brasileirinho, né, que é uma música hiper mega conhecida que nos representa muito bem, embalou Daiane no primeiro ouro do país no Mundial em 2003. Pois é, Baile de Favela, que é outra música também, que a galera gosta muito quando toca, né, nas competições. Apresentada por Rebeca, né, a nossa Rebequinha, nas Olimpíadas de Tóquio, foram misturadas em uma só canção durante o show. Um ensaio ali para o show, representando a união de algumas das maiores atletas do esporte mundial. As meninas vão arrebentar com toda certeza nesse grande show aí que vai rolar. Parabéns, meninas! Com certeza temos que reverenciar essas meninas maravilhosas da ginástica artística do nosso Brasil. Vamos falar agora de NBA, basquete internacional. Olha, o Pacers eliminam o Bucks no último segundo da prorrogação e a Antetokounmpo
se revolta. O MVP pegou A, hein? O Indiana Pacers venceu o Milwaukee Bucks na terça-feira e se garantiu, no caso ontem, nas semifinais da Conferência Leste da NBA. O time da estrela, Tyrese Haliburton, superou a equipe do MVP, o Giannis Antetokounmpo, com 119-118. Meus amigos, 119-118, um pontinho de diferença após a virada no último segundo da prorrogação. Com o resultado, os Pacers eliminaram os Bucks em 4-1 na série. Eles enfrentarão ainda na próxima fase o líder da Conferência Leste, né, que é o Cleveland Cavaliers, que varreram do mapa, sim, o Miami Heat nos playoffs. Então, e o Antetokounmpo pegou A, né? Tem um vídeo aqui a bem imagem do Indiana Pacers fazendo uma jogada maravilhosa, essa imagem aqui linda, né? É o Tyrese Haliburton em cima do Antetokounmpo, né? Fazendo uma jogada aí, fazendo uma cestinha. O MVP pegou A, viu? Não aguentou a pressão. O Giannis Antetokounmpo. Vamos agora falar dessa novela que parece que não tem fim. CBF encerra a negociação com Carlo Ancelotti. Meu Deus do céu, tava tudo certo com o Ancelotti e agora já encerrou a negociação. Vamos entender um pouco mais dessa história, né? De novo, né? Essa novela mexicana. Aproveitar, deixa lá nos comentários aí o que é que você acha, né? Desse vai e vem, dessa tentativa enlouquecida, penso eu, da CBF em trazer Carlo Ancelotti, que não é da agora que eles estão tentando trazer Ancelotti. Isso, na minha visão, no meu modo de ver, até é humilhante para o nosso futebol, né? Mostra que a gente não tem... Será que a gente não tem técnico no Brasil? Será que a gente não tem pessoas qualificadas ou que queiram? E outra coisa, será que realmente Carlo Ancelotti não quis vir por um motivo que... Vamos descobrir, olha. O acordo encaminhado entre Carlos Ancelotti e CBF caiu depois de ganhar um obstáculo importante: o Real Madrid. O Real Madrid, ciente do acerto do italiano para assumir a seleção brasileira, a diretoria do clube espanhol fez jogo duro e não quis pagar a multa rescisória da demissão de Ancelotti, que tem contrato com o Real até junho de 2026. No caso, até ano que vem, mais de um ano de contrato, né? Assim, a CBF encerrou as negociações com o italiano Carlo Ancelotti. Com os maus resultados, o Real Madrid, na atual temporada, a diretoria chegou à conclusão de que a melhor escolha era antecipar a saída de Ancelotti. A decisão já vinha de alguns meses e foi tomada depois da eliminação da equipe na Champions League e da derrota para o Barcelona na Copa do Rei. Se não tirar os 4 pontos de vantagem do Barça nas 5 rodadas finais da La Liga, o Real terminará a temporada sem título algum. Diante dessa decisão, Florentino Pérez, que é o presidente do Real, Carlo Ancelotti começou a negociar com a CBF, para você entender que eles não iam renovar, né, com o Ancelotti. No entanto, o italiano exigiu receber a multa rescisória, já que o Real vai encerrar o vínculo em um ano antes do fim previsto. Mas ao saber do acerto verbal, né, do italiano com a CBF, o presidente do clube espanhol se recusou a pagar a multa, disse que não vai pagar multa nenhuma. Aceitava somente liberar Ancelotti de graça. E Ancelotti não quis isso, né, se liberar de graça pelo Real Madrid. Que novela mexicana, meu Deus. E tudo indica que a CBF vai agora atrás de Jorge Jesus. Vamos aguardar também cenas dos próximos capítulos. Que novela mexicana. Falar em novela mexicana, vou trazer aqui um comentário do grande Rizek, do Sport TV, né? Falando sobre isso que tá acontecendo e tá um maior fuzuê aí na internet, em tudo que é canto, que é a troca da cor da camisa da seleção brasileira, no caso do uniforme 2, com cor vermelha, que, na minha opinião, foge de total característica da nossa identidade do futebol. Nós somos conhecidos no mundo inteiro como a seleção canarinho. É o amarelo, é o azul, é o que nos representa. Bom, vamos ver o que Rizek diz sobre isso
aqui do nosso Tá Na Tela TV. Aproveita também, deixa seu comentário, eu quero saber a sua opinião. Então vamos lá com Rizek, grande comentarista do Sport TV. Porque além da nossa história gloriosa em campo, eu sei que a gente está distante dela, mas a história não se apaga, ela tem um poder de união nacional como poucas coisas aqui no nosso país. Vou dar um exemplo aqui. Pega um ribeirinho que vive no extremo norte da Amazônia, lá isolado nos rincões da Amazônia, e pega um gaúcho ali do extremo sul, da fronteira. O que esses caras têm em comum? O que essas pessoas têm em comum? Né? Eles falam de um jeito completamente diferente, eles comem coisas completamente diferentes, têm hábitos culturais absolutamente distintos, o clima deles é completamente diferente, mas tem algo que une eles de forma muito poderosa, pelo menos a cada 4 anos, que é a seleção brasileira em Copa do Mundo. Ali, quando a seleção brasileira está em campo, no mesmo dia e horário, eles estão sofrendo e sorrindo igual, os dois, igualzinho. Então a seleção brasileira ela tem um poder de identidade nacional como nenhuma outra coisa aqui no nosso país tem. Nos anos 80, a camisa da seleção brasileira ela foi um símbolo de todo brasileiro decente que à época queria o fim do regime militar. Eram brasileiros de centro, de esquerda, de direita, era um movimento por democracia. E a camisa da seleção brasileira foi um dos símbolos da campanha das diretas já. E ninguém se opôs àquilo, porque, como eu vou repetir aqui, era uma campanha de todo brasileiro decente nos anos 80. Nos últimos 10 anos, grupos políticos foram às ruas do Brasil e pegaram o amarelo como símbolo, a camisa da seleção como símbolo de grupos políticos aqui no Brasil. Você sabe o quanto o Brasil está dividido, polarizado, né? O quanto as eleições têm dividido famílias, dividido amigos, pessoas que deixaram de se falar e etc. E aí chega uma Copa do Mundo, você tem a chance de unir de novo muita gente em torno da seleção brasileira. E o que faz a fornecedora de material esportivo? Tem a ideia de lançar uma camisa com a cor de grupos políticos antagônicos àqueles que abraçaram o amarelo. Não precisa ser nenhum gênio para imaginar o que isso vai causar no ano que vem. Ano de eleição e de Copa do Mundo. Então, em vez da gente ter essa identidade nacional, esse abraço no Brasil como símbolo do país, a tendência é que as camisas do Brasil na Copa do Mundo sejam mais um fator para apimentar essa insuportável divisão que a gente vive há alguns anos. E o que me espanta é que a gente já tinha uma camisa pronta, uma cor pronta para unir os brasileiros de qualquer grupo político, que é a camisa preta, que o Brasil usou recentemente num amistoso na Espanha, que é a camisa antirracista. Imagina o poder que é o Vinícius Júnior vestir uma camisa preta, antirracista, na Copa do Mundo, diante do planeta inteiro, com a mais vitoriosa seleção do mundo. Imagina o orgulho e imagina como isso poderia ter um impacto profundo aqui no nosso país. Mas não, foram por outra linha e adotaram o vermelho. Por razões comerciais, tenho certeza que pensaram apenas em razões comerciais, mas eu estou analisando o impacto que essa razão comercial vai ter ou pode ter caso ela de fato venha acontecer. E olha só, eu entendo as pessoas que se ofendem com o fato de o Brasil não jogar com as cores da nossa bandeira. Mas sou obrigado a dizer que isso acontece em várias partes do mundo. A Alemanha, por exemplo, jogou final de Copa de verde. E verde não é a cor da bandeira, verde é a cor da federação da Alemanha. O Japão, ok, uma seleção muito menos tradicional, joga de azul. E azul não é a cor da bandeira deles. Então, assim, acontece de você ter seleções que jogam com cores diferentes das cores da sua bandeira. Tem gente que se ofende, não gostaria de ver isso no Brasil, eu respeito. Mas no meu caso, eu acho que o preto não ofenderia ninguém. A gente tinha a ideia pronta e fomos para outro lado. Então eu proponho aqui esse exercício de imaginação. Imagina o Brasil estreando na Copa do Mundo de preto, com Vinícius Júnior encampando a luta antirracista. Pensa qual seria a reação aqui do nosso país, de norte a sul do Brasil, das pessoas decentes, que são a grande maioria aqui no Brasil. Agora corta para a seleção brasileira, jogando uma partida de amarelo e outra de vermelho. Imagina tudo isso, essa confusão toda, num ano de eleição. Qual dos dois cenários você prefere? Pois é, grande Rizek aí, largando o doce em relação à questão, né,
da seleção brasileira, da camisa. E eu concordo em tudo que ele falou. Tudo que ele falou. Claro que eu também me incluo nesse grupo de pessoas que gostam de ver a seleção brasileira com a cor tradicional. Óbvio, não é errado. Mas, analisando como o Rizek analisou e vendo por outra perspectiva, você entender que a camisa preta, como ele pontuou muito bem, traz um simbolismo do antirracismo, dessa luta que tem que existir mesmo, a gente tem que abolir, acabar de uma vez por todas com os racistas no futebol, inclusive, no mundo inteiro, né? A gente sabe que, infelizmente, o racismo ele é estrutural, mas no futebol ele fica muito visível, muito aparente, muito, né? E na Europa, então, onde o próprio Vinícius Júnior sofreu tanto com racismo, e outros jogadores, Daniel Alves também sofreu com racismo, que eu lembro, e tantos outros que sofreram com racismo na Europa. Até aqui também na América do Sul tem muito ato de racismo, a Conmebol mesmo já sofreu muitas duras por conta do racismo, né? Enfim, temos que dar um basta nisso. E Rizek pontuou muito bem. A camisa preta é um simbolismo muito forte. E seria maravilhoso. Eu abro mão da amarelinha para vestir o preto, para poder levar essa mensagem de diga não ao racismo. Parabéns, Rizek, arrebentando nos seus comentários, como sempre. Bom, vamos continuar aqui com o nosso giro esportivo. Vamos falar aqui dos jogos de hoje, da quarta-feira, que vão acontecer, né? E você não pode perder essa programação esportiva, hein? Se liga aí, ó. Jogos de hoje, começando... Hoje tem jogo cedo, na verdade, às 16 horas, já tem pela Champions League. Olha que confronto, hein? Barcelona e Internazionale. Pois é, 16 horas, horário de Brasília, jogo pela Champions League, é a Liga dos Campeões da Europa. Então você não pode perder esse grande jogo, Barcelona e Internazionale de Milão, na Itália, né? Você não pode perder, grande, mas grande jogo mesmo. Vamos lá, jogos... Copa do Brasil, é isso? É Copa do Brasil, né? Se eu não me engano. Cadê? Deixa eu pegar aqui para ver direitinho. É Copa do Brasil. Vamos lá. Copa do Brasil, terceira fase, jogos desta quarta-feira. Botafogo enfrenta o Capital, né, do Distrito Federal, às 19 horas. Também na terceira fase. Ceará enfrenta o Palmeiras, às 19h30. O Bahia enfrenta a equipe do Paysandu, melhor dizendo, Paysandu e Bahia, porque o jogo é lá. Então, Bahia vai com um time bem mesclado, um time diferente, time praticamente reserva, para poupar, né, os próximos jogos que estão por vir. Bahia tá jogando muito. Se não me engano, fica entre os primeiros times ali que mais jogaram até agora no futebol brasileiro, Bahia. Pois é, que mais tiveram jogos. Então, o time está bem cansado, posso dizer assim. A verdade é essa. Muitos jogos, muitas disputas. Paysandu e Bahia, às 21h30 desta quarta-feira. Continuar também com jogos às 21h30. Na terceira fase, tem também Novo Horizontino e Corinthians. O jogo é lá, né? Corinthians vai até Novo Horizontino. Corinthians que não está numa fase muito boa, né? Inclusive teve troca de técnico, agora quem assume lá é Dorival Júnior. E o último jogo da rodada da Copa do Brasil, 21h30 também, mesmo horário, CSA e Grêmio. O Grêmio tentando também recuperação. Jogos da quarta-feira para você acompanhar e não perder na dica de nada. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso giro esportivo aqui do Tá na Tela TV. Deixe seu like, não esqueça. Compartilhe o nosso conteúdo. Não é inscrito? Não acredita. Agora você vai fazer sua inscrição, não vai? Inscreva-se no canal para ficar por dentro de esportes ao redor do mundo e também, é claro, da nossa programação que é feita com muito amor e carinho para você, tá bom? Tá na Tela TV. Aqui a emoção, ela está sempre em jogo. Até a próxima. Fui!